A palavra que nós vamos ministrar nessa manhã, ela foi totalmente remodelada, não é? Embora já pregamos aqui, mas Deus nos permite trazer ela novamente, com novas ilustrações, novas conjugações, enfim, contextualizações, para a honra e glória de Deus. Abra a Bíblia de vocês. Continuando no tema de orações, Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 12. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jure pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que seja o seu sim, de fato, sim, e o seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Percebe, irmãos, que o irmão do Senhor Jesus, ele está falando aqui, Tiago, não é? Para que cada vez mais sejamos verdadeiros, para não darmos falsos testemunhos, para não jurarmos, não é, inverdades. Muitas pessoas querendo ratificar exatamente aquilo que ela está falando, é comum você ouvir, juro por Deus, não é? E às vezes colocando até Deus nas suas falsidades. E ele diz aqui, né, que nós devemos ter muito cuidado com relação a isso, para que não sejamos condenados. Porque se estivermos fazendo uma jura, né, jurando algo, para que as pessoas venham acreditar na nossa verdade, colocando o nome do Senhor, estamos dando um falso testemunho. E aí, obviamente, estaremos pecando. E ele continua no verso 13. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com o óleo em nome do Senhor. E essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Nesse tema que nós estamos desenvolvendo nas últimas ministrações, sobre o modelo de oração do Senhor, sobre a insistência da prática de oração, porque nós sabemos que tudo inicia, né, com a oração. Querido Deus Pai, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso,
Ensina-nos, Senhor, a termos mais e mais e mais um tempo de oração, um tempo de conversação contigo. Sabemos que quando oramos não é uma simples conversa, mas sim é uma reverência, sim é uma homenagem, podemos fazer assim, podemos dizer assim, de que estamos lhe prestando. Porque uma vez que nós lhe pedimos algo, é porque nós confiamos totalmente em Ti, sabemos do Seu poder, sabemos da Sua misericórdia, sabemos do Seu grande amor para com cada um de nós. Se conosco, Senhor, durante toda essa ministração, colocando exatamente todas essas palavras do seu irmão Tiago na nossa mente e no nosso coração, para que insistentemente recorremos a Ti, Senhor, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. O tema: o poder da oração na vida do crente. Repetindo, o poder da oração na vida do crente. Irmãos, conforme lembrávamos aqui ontem na INC, nós estamos repetindo nesses últimos domingos orações que foram atendidas nas Sagradas Escrituras. E dizíamos ontem, e queremos ratificar hoje, e são histórias que a gente deve conhecer com mais profundidade. Porque nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de necessidade, nós podemos observar claramente, além do que Deus já fez para a vida de cada um de nós, mas nós podemos observar o que Ele fez ontem, Ele fará de volta hoje, porque Ele é o mesmo Deus, Ele é um Deus imutável. E quando nós já mentalizamos, colocando na nossa mente, no nosso coração, todas as histórias que estão descritas na Bíblia, todos os testemunhos de pessoas que alcançaram o favor do Senhor, porque às vezes a gente esquece do que Ele já fez por nós, mas observando exatamente o contexto que Ele atuou na vida destas personagens, nos dará a confirmação de que nós temos um Deus e Pai, Pai de cada um de nós, Pai do Senhor Jesus e Pai nosso, este que tem nos seus atributos o poder, tem nos seus atributos a onisciência, que sabe de todas as coisas, vê todas as coisas, que tem nos seus atributos, que é o único, a sua onipresença. Ele está aqui no meio de nós, conforme foi a abertura, em Sofonias. Ele está aqui e nos dá essa certeza de que verdadeiramente nós podemos contar com Ele a todos os instantes, porque Ele é o nosso Pai e amigo inseparável. Inseparável. Abraão, intercedendo por Sodoma, em Gênesis, no capítulo 18, dos versos 23 a 33, a Bíblia diz que Abraão, implorando a Deus para poupar a cidade se houvesse justo nela, aqui é trazido um exemplo que mostra a coragem e a fé de Abraão nesta oração, que foi atendida. Amém? E mais uma vez, é importante a gente ir se familiarizando, e eu quero que, através dessas histórias, vá em casa agora, abra lá em Gênesis, no capítulo 18, do verso 23 a 33, e contemple essa história, essa passagem.
A Bíblia, irmãos, é um livro que quanto mais você manuseia ele, né, esse livro, na verdade, esse conjunto de livros, vai lhe motivar a engolir ele por inteiro. Amém? Moisés, intercedendo pelo povo de Israel, em Êxodo, no capítulo 32, dos versos 11 a 14. Diz a Bíblia que Moisés fervorosamente ora para Deus que não destrua os israelitas após aquele incidente do bezerro de ouro. E a sua intercessão, a sua oração resulta na misericórdia de Deus. Vão vendo a oração de um justo, vão vendo a oração de quem realmente agrada a Deus e as respostas que eles obtiveram. Elias orando pela chuva, 1 Reis, do capítulo 18, do verso 41 a 45. Elias ora insistentemente para que a chuva volte a cair sobre a terra após um longo período de seca. E a sua oração perseverante é respondida por Deus. Olhem agora exatamente, tentem memorizar quantas vezes você orou e obteve a resposta de Deus. Respostas favoráveis, porque nós sabemos que Ele é um Deus que nos esquadrinha por inteiro, sabe tudo de nós. E se estivermos pedindo coisas que não irá nos prejudicar, nem a nós e nem ao nosso semelhante, esse Deus apresentará as suas misericórdias, o seu auxílio, o seu socorro, que é eterno para cada um de nós. Amém? Já começou aqui e nós vamos obter isso eternamente. Oh, glorioso Deus! Quando nós observamos o contexto histórico dessa passagem, nós, através dos estudiosos, nós temos a constatação que a escrita dessa epístola se deu em 62 anos depois de Cristo. E o autor é Tiago. E conforme já detalhamos isso aqui, cada um deles que são citados na Bíblia, o Tiago, que aqui está sendo é o que ministra, digamos assim, essa palavra, ele é identificado como irmão de Jesus. Pastor, onde eu vejo isso? Marcos, no capítulo 6, verso 3. Como também em Gálatas, no capítulo 1, verso 19. Após a ressurreição de Jesus, ele se tornou um líder importante na igreja primitiva em Jerusalém. Aonde está escrito isso? Atos, no capítulo 12, verso 17. Como também em Atos, no capítulo 15, versos 13 a 21. Em Gálatas, no capítulo 2, verso 9. Vejam que a Bíblia ela se autoexplica. Tudo que é transcrito nela tem uma prova para a qual a gente deve buscar e conhecer. Embora, irmãos, os irmãos de Jesus inicialmente não acreditavam nele, que está descrito em João, no capítulo 7, verso 5, Tiago, ele teve uma experiência transformadora ao ver Jesus ressuscitado. Aonde está escrito isso? 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 7. O que levou a se tornar um líder fervoroso na igreja cristã.
Ele tinha a autoridade e a influência necessárias para escrever uma epístola com instruções práticas para a vida do crente. E assim como ele escreve para todos os cristãos dispersos daquela época, incentivando a perseverarem na fé, em meio a toda a adversidade, ele também escreve a nós nesta manhã a sermos pacientes e confiantes no poder da oração diante de todas as tribulações e provações que nos alcançarão. Amém, irmãos? Portanto, o que ele está dizendo aqui para mim e para você é que nós devemos manter uma fé inabalável e perseverante em tempos de provações, que virão. Inegavelmente virão essas provações. Conforme eu sempre explico para vocês que em qualquer disciplina que você estuda, seja no grupo escolar, nem sei se tem mais, na minha época era assim, na escola, no ensino básico, no ensino médio, no ensino superior, nas pós, nos doutorados, nos mestrados. Vocês têm sempre, depois de uma determinada lição que você recebe, você tem provas para observar se você está apto ou não. É assim a nossa vida. Deus nos traz exatamente essas provas para ver exatamente até onde que a nossa fé é inabalável, até onde que a gente persiste em permanecer com Ele, colocar Ele à frente de todos os nossos problemas, entre aspas. A cada circunstância da nossa vida é Ele que vem em primeiro lugar, que tem que vir em primeiro lugar. Essas provas chegam exatamente para saber até onde que está a nossa crença, propriamente dita. Amém, irmãos? Devemos sempre colocar em prática a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco através da sua palavra, a sua palavra inerrante, a sua palavra verdadeira. E Ele espera exatamente a partir desse conhecimento que nós estamos adquirindo, uma vez que nós abrimos a Bíblia e estamos nos integrando com o que Ele fala, que a gente pratique isso. E não passe à frente sem praticar. Primeiro nós temos que provar, conforme eu sempre cito, eu faço essa ilustração, eu faço essa comparação. Primeiro nós temos que provar do remédio para depois expelir, de mandar a bula para as outras pessoas. Porque tem muitas pessoas receitando o remédio que ela nunca provou. Amém? Devemos adotar o hábito da oração e arrepender-se verdadeiramente. Como esse louvor, que nós acabamos de cantar. Através de uma fervente oração, pedir exatamente para que o Santo Espírito de Deus nos lembre sempre, porque Ele nos lembra. Nos traga exatamente a disciplina de vida para que todo instante a gente clame Jesus na nossa vida. A gente busque a Ele, recorra a Ele. Como se estivéssemos vivendo o primeiro amor. Amém? A Bíblia diz que porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías, no capítulo 56, verso 7. Somos chamados para orar a todos os instantes, onde que o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, onde que ele diz, orar sem cessar. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos
capítulo 12, verso 12. E Jesus, está escrito, conforme foi dito lá em Isaías 56, 7. A minha casa será chamada casa de oração. Mateus, no capítulo 21, verso 13. Percebe quando nós estamos associados com a palavra de Deus? Jesus dá essa prova, Paulo dá essa prova, todos os apóstolos indistintamente dão essa prova, porque eles conheciam até ali a palavra que já estava escrita para eles. Embora eles estavam recebendo a inspiração para continuar escrevendo as Sagradas Escrituras que nos chegam com a totalidade, o Antigo e o Novo Testamento, eles já conheciam o Antigo. Jesus dá prova disso. Olha o que ele está reproduzindo aqui em Mateus, no capítulo 21, 13, que Mateus viu isso, ouviu isso do Senhor Jesus, que ele está, de certa maneira, repetindo que Isaías, que foi o profeta que revelou que ele viria, lá, no capítulo 56, verso 7, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus confirma, a minha casa será a casa de oração. Lembrando exatamente essas palavras de que haviam sido profetizadas há tempos atrás e agora está sendo confirmada. Essa casa somos nós, porque nós abrigamos o Santo Espírito de Deus, ele vive em nós. Por isso que a palavra diz, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Tem que ser essa casa de oração. Jesus, a todos os instantes, ele citava o Pai, citava o Pai com muita propriedade daquilo que ele tinha aprendido do Pai. Não basta você ser um crente de rito, conforme eu sempre falo aqui, que visita a igreja. Mas você tem que mostrar lá fora de que maneira e como que você está interagindo com a palavra de Deus. Quando você compartilha, quando você curte a palavra e compartilha com as outras pessoas, primeiramente você tem que viver. Porque não basta curtir e compartilhar. Deus espera exatamente através da sua onisciência, ou seja, que Ele está vendo tudo, até onde você está andando naquilo que Ele está lhe ensinando. Amém? Oh, glorioso Deus! Explicando de uma maneira simples, as formas literárias que são escritas no Novo Testamento. Carta, já disse aqui, mas só trazendo de novo a memória de cada um. A carta, ela fala diretamente a um destinatário. Por exemplo, você agora vai remeter uma correspondência para o teu parente. Embora essa prática de carta, hoje eu não vou dizer que está obsoleta, porque tem muita gente que ainda escreve, substituída pelas redes sociais, que hoje a gente comunica com os parentes nossos, mas as cartas, elas têm um destinatário, Você vai agora escrever para um tio distante, para um primo distante, você tem um destinatário. Conforme as escritas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu para Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu para Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu para os romanos. Esses são os destinatários. E a epístola, ela tem um poder mais abrangente. Não necessariamente para um único destinatário, mas sim para atingir um maior número de gente. Por isso, nessa epístola geral de Tiago, ele busca exatamente, ou melhor, ele buscou a igreja de Jerusalém sobre aqueles crentes que estavam passando por muitas provações, e que de certo modo estavam deixando
o cristianismo. Em outras palavras, ele mostra na prática como o cristão tem que andar. Isso nos atinge, isso nos encontra, né, através dessa abrangência. Por isso, epístola. Amém, irmãos? E ao olharmos exatamente para o desfecho desse capítulo 5, em especial nesses versos de 12 a 20, nós observamos aqui claramente o poder sobrenatural da oração na vida do crente. Vejam isso. Vejam todos os exemplos das pessoas que perseveraram através da sua fé em Cristo Jesus. Se não bastasse, há um capítulo específico, não é, de muitas pessoas que alcançaram o favor de Deus, que está descrito em Hebreus, no capítulo 11, não é? Onde que ali é atribuído essa escrita como os heróis da fé, dando o exemplo das pessoas que verdadeiramente encontraram no Senhor. Mas vamos conhecer um pouquinho dessa história de cada um. História com H, conforme eu sempre digo aqui. Não é história da carochinha, não é história com E, né? E sim com H. São verídicas. Fatos que aconteceram lá atrás e que, embora a gente se esquece de tudo que Deus já fez, mas nós temos um testemunho amplo através das Sagradas Escrituras, mostrando que Ele é um Deus imutável. O que Ele fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Isso vai fazer com que você tenha cada vez mais convicção de que esse é um Deus realizador. É um Deus de promessa e é um Deus que não é homem para que minta. Ele cumpre exatamente tudo aquilo que Ele fala. Veja a promessa que foi feita aqui na abertura, que Ele está exatamente no meio de nós, Ele está atento, Ele está ouvindo exatamente o nosso clamor, as nossas petições. E conforme eu sempre digo, se as nossas orações, as nossas petições estiverem alinhadas com a vontade dEle, resultará em respostas imediatas para a nossa vida. Amém, irmãos? Quantas coisas que você tem acreditado. Quem acredita, acredita. Quem coloca na mão do Senhor, entrega no altar do Senhor e confia, descansa. São ações e reações que acontecem. Tem coisas que eu não consigo fazer sozinho, e se eu for ficar pensando nisso de uma forma exagerada, eu não vou dormir. Mas conforme diz o Salmo 37, no verso 5, põe na mão do Senhor, entrega na mão do Senhor e descanse. E descanse, porque nós sabemos que Ele fará. Fez ontem, está fazendo hoje e fará eternamente. Essa é a maior lógica de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, em crer em alguém que verdadeiramente faz. Ele é melhor que qualquer amigo que você intitula como o melhor amigo seu. E ao olharmos exatamente para esses desfechos, nós observamos aqui claramente o poder sobrenatural da oração na vida do crente. E através do Espírito Santo, Tiago nos entrega, descrevendo exatamente aqui esses versos, que são conselhos práticos para a verdadeira vida do cristão. Verdadeira. Em outras palavras, para o verdadeiro cristão. Primeiro conselho: orar para o que sofre e cantar com o que está alegre. A palavra diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores, verso 13.
Devemos buscar Deus em oração a todo momento em nossa vida. Ontem aqui trazido, o nome da Tainá, o nome do nenezinho Daniel. Nós já estamos descansando porque sabemos que Deus está exatamente nessas causas. Quantas pessoas que você sabe que estão necessitando de oração, elas não têm essa recorrência porque não conhecem esse Deus que age de uma forma tamanha que as pessoas não conseguem dimensionar. Por isso é que também nós somos chamados a interceder por determinadas vidas, porque elas não conhecem o Jesus que age na nossa vida, que age na vida delas, só que elas não têm esse conhecimento. Amém? E nós que conhecemos, sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, aquilo que eu sempre falo aqui, que está escrito em Efésios, no capítulo 3, verso 20, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que já age em nós, essas pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa fé que nós temos. Amém? E às vezes estão entregues exatamente, à sorte, aos acontecimentos, e não descansando verdadeiramente naquele que é capaz de fazer. Percebe, irmãos? Por isso que existe o crente e o não crente. Existe aquele crente que pratica a palavra e existe aquele crente de fachada, conforme a igreja de Sardes, que só restou exatamente a fachada dela, porque o resto tudo foi destruído. Nas dificuldades, precisamos nos achegar ao Senhor com súplicas sinceras. Clame Jesus. Clame Jesus. Clame Jesus, porque Ele está agora, inclinado com os seus ouvidos, nos ouvindo. Falávamos aqui ontem, Naim, que ainda que Ele sabe tudo que nós vamos pedir, e que muitos, sabendo exatamente disso, não têm uma conversação, não têm um diálogo com Ele, nós poderíamos conduzir a nossa oração, irmãos. Olha o que eu vou falar, conforme disse ontem, só dando um amém. Seja feita a sua vontade, porque Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer, que verdadeiramente, como filho, a gente reconheça, faça essa reverência a Ele, que é o único merecedor. Às vezes a gente rasga a seda, conforme diz o gaúcho, rasga a seda, enche de elogios pessoas e esquece de enaltecer o único digno. Quantas vezes, por isso que eu sempre brinco aqui com vocês, eu não quero elogio. Eu não gosto de elogio, elogio me estraga. Eu vou me achar aquilo que vocês estão falando. Primeira Pedro, no capítulo 3, verso 12, na versão King James, diz a palavra: os olhos de Yahvé, Jesus, estão sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos às súplicas dele. Amém? Vejam a confirmação. Vejam que nós temos um Deus a qual, se recorrermos a Ele, tudo é possível. Ele é o Deus do impossível. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Coloque exatamente o Senhor à frente de todas as situações da tua vida, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, porque Ele é capaz de fazer. Pequeno eu faço, pastor. Amém, mas dê a oportunidade de ter um testemunho e dizer, com toda a tua convicção, com toda a tua fé, o Senhor me ajudou. Porque Ele ajuda. E ajuda ao ponto de estar me tocando aqui agora. Fala isso nela.
Redentor glorioso. É Deus a causa suprema de tudo o que acontece em nossas vidas. Suprema, superior. Não devemos nos colocar como vítima da circunstância de existir. Conforme eu sempre falo, naquela raposinha do desenho da Hanna-Barbera, né? Ó céu, ó vida, né? Ficar naquele lamento constante, né? E não entregar verdadeiramente as causas da tua vida para Deus. Estar junto com um irmão em todo momento, suportando todas as dificuldades. Estar presente. É legal você ficar com alguém que não lhe dá trabalho algum. Mas é divino cuidar de alguém que Deus lhe enviou, que isso é galardão. Isso é exatamente a identificação com os pilares da nossa igreja. Que são amar, cuidar, ensinar e discipular. Mostrar exatamente esse Deus, esse Jesus que você conhece, que você clama e sabe que Ele responde para essas pessoas que estão nesse mundo desesperançadas, para essas pessoas que estão entregues, não é, à sorte, que estão entregues a outras religiões que diz que vai resolver o problema dela. Eu nunca me esqueço, num determinado momento da minha vida, não é, eu já estava nos primeiros passos conhecendo o Senhor Jesus. Eu estava prestes a uma falência. Um amigo muito estimado, chegou até a mim e disse: eu vou te levar numa mulher que ela vai resolver o meu problema, o seu problema. E eu disse: eu não quero ir nessa mulher. Eu quero um dia te apresentar o Jesus que eu começo a conhecer. E tenho feito isso. Naquele instante ele estava se apresentando para mim nos seus primeiros passos. Hoje eu busco, através daquilo que ele já deixou, tudo escrito, tudo revelado para mim, através das Sagradas Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, o que verdadeiramente ele é na minha vida, né? O quanto eu posso contar com ele, porque ele é esse Deus soberano. Muitas pessoas vão dar de ombro: ah, mas isso eu sei, mas você vive isso que você sabe? Você confia verdadeiramente nesse Deus? Você dá prova de que você é credo nele a todos os problemas da tua vida? Se eu fosse viver, eu e Bia, os problemas que nós temos, nós não iríamos dormir. Não estou calçando aí agora o sapato de vocês, mas vocês sabem exatamente do problema da qual vocês atravessam. E o meu conselho é que descanse nele, converse com ele, tenha essa intimidade com ele, conforme nós aprendemos aqui no capítulo 11 de Lucas. Jesus nos ensinando a termos exatamente a intimidade com o nosso Deus e Pai. Ele é o Pai soberano, Ele é o Deus de todas as coisas, Ele sabe de todos os acontecimentos da nossa vida. E é capaz de fazer mais uma vez o que Paulo ratifica, infinitamente mais, porque já tem um poder que age dentro da vida de cada um de vocês, que é o Santo Espírito de Deus. Esse Deus conosco, esse Emmanuel, esse Deus presente, esse Deus de todos os instantes, que dá prova disso. Ontem ouvimos livramentos aqui testemunhados, passe a observar exatamente cada instante da tua vida, de quando você levantou, né, até chegar até aqui. Você não, às vezes não se apercebe, não se dá a devida importância, mas é Deus que vem em primeiro lugar, que tem que, Ele já estava na frente de todos os acontecimentos da tua vida hoje. É um Deus
que não se aparta de nós, é um Deus presente, é um Deus que está aqui agora falando dentro da tua mente, dentro do teu coração. Porque você está permitindo, você está na casa dele, você está atento. Mas faça isso no teu cotidiano. Sinais sempre acompanharão aqueles que creem. Você consegue ver Deus à frente de todos os acontecimentos da tua vida? Se você não está vendo isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado nós temos um estudo, domingo nós temos a palavra, pratique isso. Ouvimos ontem testemunhos de ministros da igreja fazendo coisas que ferem aos olhos de Deus. Ele é onisciente. Orai para o que sofre e cantar com o que está alegre. Sofrer com o que sofre e alegrar-se, cantar com o que está feliz. Como você reage a esse conselho? Você já praticou isso? Às vezes, recebemos algumas notícias, né, que a pessoa se alegrou. Tem muitos que se entristecem com a alegria dos outros. E a palavra diz que, né, se alegrar com o que está alegre e chorar com o que chora. Esse é ser cristão na prática, que o Tiago está mostrando aqui para mim e para você. E ele tem essa autoridade. Ele teve um encontro com Jesus ressurreto, ele conheceu Jesus na sua vida, né, terrena. Ele é irmão do Senhor Jesus. Como está a sua prática de oração? Jesus já nos deu o modelo. O Pai é nosso, não meu, apenas. Por isso que nas minhas orações eu tenho que colocar até os meus inimigos. Não julgando, dizendo, Deus corrige aquela pessoa. Olha, assim como Deus lhe concede a misericórdia, conceda também a misericórdia para esses que você acha que agem contra você. São pobres. São pessoas exatamente que não têm o conhecimento que vocês já adquiriram, não têm o discernimento que já está atuando dentro da vida de vocês, que é o poder do Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo. Quando nós praticamos a palavra de Deus, irmãos, nós estamos dando prova que nós discernimos essa palavra porque estamos aplicando ela tanto na nossa vida como na vida das outras pessoas. Nós estamos dando totalmente ouvido a Deus que nos ouve e nos ouve de uma forma ininterrupta. Está ouvindo aqui agora? Você ora junto da palavra de Deus, conhecendo exatamente as Sagradas Escrituras, sabendo que Deus fez ontem na vida, conforme nós vimos aqui, de Elias, na vida de Moisés, de todos os personagens lançados aqui já, né, dando prova do testemunho dessas pessoas, de Ana, do culto passado, de Ezequias, do culto passado, de todas essas histórias que fazem exatamente com que a gente cada vez mais tenha essa fé, porque conforme o Senhor agiu na vida deles, está agindo agora na nossa. Amém. Segundo conselho, orar para o doente, pois a oração da fé salvará e levantará e restaurará essa pessoa. Diz a palavra nos versos 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor,
e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Na igreja, irmãos, deve haver uma amizade mais próxima possível. Nós devemos exatamente estar, predispostos a manter esse cuidado próximo com cada um. Nas minhas orações, sejam elas a hora que for, e principalmente as da madrugada, Deus, Ele me dá um reloginho biológico e às vezes eu acordo e eu não pergunto por que eu estou acordando, e sim, eu estou sabendo para que eu estou acordando. Vocês todos estão na minha oração, conforme eu gostaria também de estar na de vocês. Esse cuidado, essa proximidade, Porque em tempo que eu estou colocando vocês nas minhas orações e vocês me colocando nas suas, nós estamos dando prova para esse Deus que nós amamos caminhar com vocês, que nós queremos exatamente tudo o que Deus está nos dando, está nos revelando, para que vocês também saibam. Para a honra e glória dele mesmo, e não para a satisfação do pastor, para a minha também, mas primeiro a dele. Amém, irmão? Orar para o doente. É doloroso para um cristão cujo lar é a igreja, é a casa do Senhor, não poder frequentar os cultos. E uma vez que você vai lá orar para essa pessoa, você está mostrando, você está identificando que você está cuidando dela, que Deus está cuidando dela, que Deus lhe enviou você lá para que num determinado momento daquela aflição dela, ela sinta a casa de Deus presente através da tua pessoa. Amém? Não fique se lastimando. Chama a igreja ao seu redor. Tiago, ele quer que o enfermo convide os irmãos da igreja com a mesma naturalidade com que ele chama o médico. Nós somos embaixador de Cristo. Aonde estivermos, aonde plantarmos a planta do nosso pé, nós estamos representando Cristo naquele lugar. O testemunho que nós estamos dando naquele lugar, ou não, está identificando exatamente o quanto que nós vivemos essa verdade, andemos nessa verdade. Se estamos nela ou não. Êxodo, no capítulo 15, verso 26, diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante de seus olhos, e inclinarem os ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Vejam isso. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele, obedecer. Olha aí. Da onde veio essa melodia, esse povo? Não é a unção que cura o enfermo, mas a fé. Não é esse olhinho, mas é a fé. Se eu passar esse óleo, sabendo que Deus está agindo, isso é só um gesto demonstrado da minha fé em Cristo Jesus. Amém? O que levanta o enfermo não é o óleo, é o Senhor. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. Símbolo.
A doença aqui, ela pode ser vista como física ou espiritual. Verso 15. Uma das curas mais promovidas durante todo o ministério de Jesus terreno foi expulsar demônio. As pessoas estavam doentes espiritualmente, estavam tomadas pelo espírito do maligno. Porque no momento de cegueira, irmãos, o espírito do maligno pode se apossar das pessoas. Porque nesse momento de cegueira, não é? A partir de que você deu um primeiro passo para agir contra a vontade de Deus, o maligno está sendo convidado a entrar na tua vida. Ele pode se apossar da tua vida. Mas como diz a palavra de Deus, ninguém, através da minha fé, ninguém mexe com o meu ungido. Ele é o Deus soberano. E o diabo não é nada, absolutamente nada, diante do nosso Deus e Pai. A doença aqui, ela pode ser física ou espiritual. Faz uma releitura exatamente do teu comportamento. Pode ser também essa doença decorrente do pecado. Mateus, no capítulo 9, verso 2, diz: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Aquela paralisia, né, que estava naquele homem, elas estavam totalmente associadas com aquele pecador que estava ali na frente do Senhor. E através desse Deus onisciente, sabendo exatamente da fé daquelas pessoas que intercederam por ele, trouxeram ele, levaram ele até o Senhor Jesus. E conforme diz essa palavra que é linda, maravilhosa, que é mais uma que você também tem que conhecer na profundidade, né? Era tanta gente que chegava até Jesus. Imagine agora, se Jesus chegar aqui nessa igreja, nós não vamos conseguir entrar. Ele já está aqui, mas as pessoas, né, desses que estão buscando os seus interesses, que estão aí nessas macros igrejas buscando exatamente só o realizar dele na vida dela, não observando que esse feito que ele fará na vida de cada um crente, que de certa maneira servirá como testemunho para que outros venham o conhecer. O grau de dificuldade para chegar até Jesus naquele instante que ele estava naquela casa, curando, libertando. Esses companheiros que levaram ele, esses apóstolos que levaram esse enfermo até Jesus, eles precisaram subir na casa, tirar as telhas e descer a maca desse paralítico até a frente do Senhor. Essa é a maior prova de fé que, né, observando todo esse grau de dificuldade. Oh Deus! E o terceiro conselho: confessar e orar uns aos outros para ser curados. Verso 16: confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Em outras traduções, muito pode em poder, né? Existe muito poder naquele que é justo diante dos olhos de Deus. A oração dele é muito poderosa. Amém. E aqui está dizendo que não é a confissão simplesmente de um sacerdote, de um padre, de um pastor, enfim, seja lá quem for que está no serviço do Senhor, mas sim uns dos outros. Você tem esse poder. Você tem, né, essa capacitação que o Senhor já te deu. A confissão aqui não se refere, né,
de eu revelar os meus pecados secretos a outros. Vejam isso. O pecado aqui refere-se ao que fiz contra o meu irmão. A confissão deve ser feita a Deus e a pessoa ou as pessoas implicadas. Você sabe quem que você feriu? Você tem exatamente a consciência daquele que, você saiu de uma conversa, pô, não deveria ter dito isso. Não é assim? Né? Quando você disser isso, eu não deveria ter dito isso, volta atrás. Perdão, meu irmão. Extrapolei. Fui além da conta. Em nome de Jesus, me perdoa. Amém. A mágoa adoece, mas a confissão traz a cura. Mateus no capítulo 5, versos 23 e 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vá conciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Percebe, irmãos, que esse Deus, Ele sabe exatamente de todas as nossas ações e reações. Ele não quer hipocrisia no nosso caminhar. E Ele está aqui, através do seu Santo Espírito, inspirando o seu irmão para que verdadeiramente nos mostre o que é ser o cristão na prática. Todas as práticas que devemos ter. Amém, irmãos? A oração intercessória de um justo, ela tem muito em seu poder. Há imenso poder na oração sincera de um homem. E o quarto conselho? Seguirmos o exemplo do profeta Elias. Vocês viram que nos cultos passados nós estávamos ali, de certa maneira, fazendo a ilustração da palavra, mostrando exatamente que Elias era depressivo. Estava tendo uma perseguição muito grande ao ponto de ele ficar depressivo e pedir para que morresse. Ele desejou a morte diante daquela perseguição. Em outras palavras, é um homem como qualquer um de nós. Tem as mesmas emoções, tem os mesmos sentimentos. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, em outras palavras, com insistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Verso 17 e 18 desse capítulo que nós estamos interagindo e que também está descrito em 1 Reis, no capítulo 17, de 1 a 22, e em 2 Reis, nos capítulos 1 e 2. Ele era igual a nós, sujeito às mesmas vontades. Elias era um homem de coração igual. Ele foi igual a Tiago, ele foi igual a mim, no mesmo coração, condicionado às mesmas vontades, às mesmas emoções. Ele orou, e não se pode ser eficaz na oração a menos que oremos em primeiro lugar. Ele orou com fervor. Ele sabia que estava orando e continuou a orar com toda diligência, em outras palavras, empenho, esforço e disciplina. Ele fez uma oração que pode muito em seus efeitos. Ou seja, ele esperou resultados.
Ele confiava nesses resultados. Ele era homem justo. Não permitiu que o pecado ofuscasse sua conversa com Deus. Se acerte com Deus sobre qualquer momento na tua vida. Vai abrir a boca para falar com Deus. Me limpe agora, me lave agora. Me torne puro. Para que as minhas palavras ressoam exatamente no ouvido do meu Deus como um bálsamo. Que as minhas petições sejam para Ele colírio aos olhos. E não qualquer objeto que possa machucá-lo, muito pelo contrário, através dos meus pecados. Ele orou de forma específica, primeiro por uma seca, e depois por uma chuva, de acordo com a palavra de Deus. Ele orou de acordo com as Escrituras, por isso que eu falo, irmãos, conheçam a palavra de Deus, orem com a Bíblia aberta, veja a história de todos estes. Está passando por algum problema, não é? Conhecendo as Sagradas Escrituras, você vai ver que, de certa maneira, Jesus atuou na vida de uma determinada personagem que é igual ao que está acontecendo hoje na tua. Deuteronômio 28, 12, né? 28, dos versos 12 a 14. Concluindo, Elias foi um grande profeta a quem Deus concedeu resultados extraordinários. Esse cara um dia desejou morrer diante das perseguições, das tribulações que estavam alcançando a ele. Tiago nos mostrou que, sendo ele semelhante a nós, nós também temos o mesmo poder de fazer as mesmas coisas que Elias fez. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Como está o seu tempo de oração? Você tem orado ou não? Você ora com que frequência? Ou só nos períodos de necessidade? Você marcou o seu tempo de oração com Deus? Você tem chegado no horário marcado ou tem deixado Ele esperar? Ou você está muito ocupado demais para deixar de orar? Você não sabe orar? Quer usar palavras bonitas? Salmo 62, 8 diz, pode abrir seus olhos. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. E Deus é o nosso refúgio. Abra seu coração a Deus todos os dias e fale com Ele. Mais ou menos assim. Pai, é muito bom estar vivo hoje. Seja a simplicidade. É muito bom estar entre os irmãos da IBVC. Eu amo a igreja do seu Filho Jesus. Lá me alimento de sua palavra, como também de boas comidas. Sempre conversamos com as coisas do seu reino lá. Pois sei que o Senhor se encontra nessa mesa e me alegro nessas ocasiões. Me alegro demais na sua presença, Deus. Quero dizer, Pai, que amo tudo isso. Amo o Senhor, amo o seu Filho, amo o seu Espírito Santo. Amo todos os meus irmãos, na qual quero vê-los sempre na sua presença, junto comigo, é claro. Senhor, hoje eu estou me sentindo assim. Diga para Ele como que você está se sentindo. Está forte? Está fraco? Né?
Abre exatamente o teu coração. É um diálogo, é uma conversa. Assim como você conversa com seus amigos. Às vezes você escreve uma carta no Zap para as outras pessoas. Esquece de falar com Deus. Pai, eu estou preocupado com isso. Eu estou deprimido por causa disso. Estou contente com isso. Ele sabe, mas Ele quer ouvir dos teus lábios. E pode ter certeza, Ele vai te responder em muito. Conforme Ele já está falando aí agora, eu tenho certeza. Para a honra e glória dEle mesmo. Irmão, sempre disse aqui, é importante a gente sempre enfatizar. Deus, Ele não quer eloquência, Ele não quer palavras bonitas, Ele não quer um teólogo falando com Ele. Ele quer um crente falando com Ele. Ele não quer retórica, Ele não quer oratória. Na oração, Deus quer sinceridade. Deus não quer falar novamente com um teólogo. Deus quer falar com um cristão. Amém, irmãos? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos mostrar, através do seu irmão, incrédulo num determinado tempo na vida dele, mas crente, totalmente renovado, ao passo do Senhor ter dado a ele a regência da igreja em Jerusalém. E ele mostrar para aquele povo, como está mostrando para nós nessa manhã, não é? Essa oração sincera de coração, sem eloquência, Senhor, mas sim de palavras verdadeiras sobre tudo aquilo que nós necessitamos nessa vida. Embora o Senhor saiba, mas Tiago lhe deixa claro aqui que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios, porque o Senhor é um Deus atuante, o Senhor é um Deus que as suas misericórdias renovam a cada manhã. E eu diria, particularmente, a cada instante nas nossas vidas. O Senhor é um Deus da qual o Senhor está de braços abertos, esperando exatamente que possamos descansar em Ti. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque todas as suas palavras mostram exatamente que o Senhor é esse Deus de verdade. Que a sua palavra ressoou ontem, foi verdadeira ontem, está sendo hoje e será eternamente nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por essa constatação de que nós temos um amigo, nós temos um Pai que zela a todos os instantes por nós, como também pelos nossos pais. Aonde quer que eles estejam agora, Pai, que haja um sobrenatural na vida deles, Pai, para que eles possam vir conhecer e reverenciar ao Senhor, digno de toda honra e toda glória. Pelo simples fato, pela simples condição de colocar o Senhor à frente de todas as causas da nossa vida, sejam elas pequenas ou sejam elas imensas. Porque nós sabemos que o Senhor faz, que o Senhor provê, que o Senhor cura, que o Senhor sara em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.